Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Clube dos Seis, onde a gente fala sobre resenhas literárias que são voltadas para o Clube dos Seis. É um clube de leitura aqui de Criciúma, Santa Catarina, onde a gente migra todas as nossas histórias dentro desse podcast que se chama Hora da Resenha. A gente está disponível em várias plataformas digitais, no Spotify, no YouTube e no Deezer também. Pode procurar lá a Hora da Resenha, e no Instagram o nosso perfil é o @clube.dos6. Interessados podem entrar no link, participar com a gente. É um grupo de forma semipresencial, então a gente consegue tanto abranger o público aqui da cidade, região, e também de outras localidades, né? Seja de outros estados ou até país, né? E hoje a gente veio aqui falar sobre um livro bem polêmico, mas não tão polêmico, mais reflexivo, eu diria. Porque é um clássico literário, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É um livro que eu já li anteriormente e fiquei bem feliz quando saiu na enquete para a gente ler esse ano. Então, é um clássico muito famoso e eu acho que, tanto quanto nas nossas lives, nas nossas reuniões, gerou um debate bem legal, e eu acho que vai gerar uma boa conversa aqui. E aqui comigo hoje está uma pessoa ilustre, maravilhosa desse clube, que é o Matheus. De certa forma, a gente está fazendo esse podcast pela primeira vez de forma online, pelo Matheus ser um membro internacional. Olha só que chique. Fale um pouco sobre você, Matheus, se apresente. Oi, gente. Eu sou o Matheus. Eu sou membro do clube desde o seu início. Como foi dito, eu sou uma presença internacional. Eu moro na Inglaterra, tem uns 4 anos quase. E hoje nós vamos falar sobre a Revolução dos Bichos. Nossa última leitura, que foi muito boa, mas também muito polêmica também, né? Teve uns babado bem forte que nós vamos falar hoje. É um tema que é meio delicado, nem todo mundo gosta de conversar, né? Quando se trata de política, complicado. Sim. Pode gerar intriga, confusão. Ah, com certeza. Tomara mesmo que gente. Assim que é legal. Ainda mais esse ano, 2026, aqui no Brasil é ano de eleição, Sim, então é tá um clima babado. assim tenso. É babado, tá um clima Eu, tenso, assim, tá né, todo mundo. eu diria que é um livro temático, né? Do ano. Nossa, super caiu. Super caiu com um ano, né? E aí, como é que tá Uhum. aí fora, na gringa? As eleições tá perto, tá fora, já aconteceu? Então, sobre as daqui, eu não sei muito, porque eu não participo, mas mas o que eu sei é que dentro da política daqui, quem é maioria aqui são os partidos mais conservadores, né? São os partidos que eles não ligam muito para quem é imigrante. Mas eu acho que vai dar tudo certo aqui pra gente, que é Nossa, imigrante. que bom. Por ser a Inglaterra, né, é um país totalmente conservador, né? Então, Hum, não se espanta ser com esse aspecto, né? A política ser mais forte nesse sim. sentido. Mas, Uhum. enfim, Que vem torcendo. eles que saíram também da União Europeia, né? Há poucos anos. Então, assim, eles estão fechando muito, muito com as portas, com as oportunidades, com as saídas para quem é de fora. E você já pensa, né, em migrar novamente a terras BRs, terras latinas, né, amigo? Por favor. Eu penso, sim, são os meus planos breves, né? Para daqui a pouco tempo. E daí até lá, quem sabe tu não faz a gravação de 1 hora da resenha presencial daí. Ah, eu quero muito! Seria um prazer. Já vamos planejar isso. E Me agora, chama né, que eu vou. com certeza. Agora, já antes de a gente entrar na parte que é mais um contexto do livro, assim, geral, sem spoiler, aqui uns detalhes do livro, caso alguém que esteja assistindo esse podcast não conheça. A editora desse livro são várias editoras, botei aqui várias editoras, porque é um livro público, vamos assim dizer. Eu sei que tem livros que, conforme
o tempo dele, de anos de publicação, ele perde, vamos dizer assim, um vínculo com a editora original e toda editora pode publicar. Então, assim, se tu jogar ali Revolução dos Bichos, tu vai achar várias edições, várias capas, várias editoras, porque todo mundo publica esse livro, todo mundo quer ganhar em cima, né? A data de publicação original foi 17 de agosto de 1945. Então, assim, é um livro bem antiguinho, né? Mas Ele tem... ainda é muito atual. Uhum. Por mais que seja um livro de lá na década de 40, toda a temática dele é uma temática que hoje a gente consegue usar nos anos 2020. É bem atual mesmo. Número de páginas 150, então assim, ele é super curtinho, né? À toa que no nosso clube a gente leu dentro de um mês, né? O gênero dele é clássicos de ficção, política, literário e ficção, e sobre o autor George Orwell, autor de 6 romances, além de inúmeros ensaios e artigos. George Orwell, com o pseudônimo Eric Arthur, nasceu em 1903 na Índia, onde seu pai era um alto funcionário do governo britânico. Em 1917 a 1921, cursou como bolsista o tradicional aristocrático Eton College, muito chique, porém depois disso rompeu com seu passado burguês, então a família dele era rica, e renegou o próprio nome, trabalhando como operador, lavador de pratos e professor. Bem ousado, né? Deixou de ser elite, humilde, é um homem humilde, né? Eu achava que ele era só um playboyzinho que quis falar sobre isso. Mas que bom. Que bom saber. Bem pelo contrário. Em 1937, na Guerra Civil Espanhola, lutou contra o fascismo ao lado dos trotskistas, acho que é a pronúncia, e anarquistas socialistas, olha só. Seus 2 romances mais famosos, A Revolução dos Bichos em 1984, são tanto fruto de sua rica experiência de vida como enfática condenação no totalitarismo. A gente já vai explanar mais sobre isso. George Orwell morreu de tuberculose em Londres em 1950. Ele tinha apenas 46 anos. Meu Deus, morreu super jovem. Muito novo. Muito novo, 46, nossa, não... Mas, ao mesmo tempo, bem perspicaz, bem inteligente, né? Para publicar 6 livros em 46 anos e livros bons, meu né? Meu sonho, eu quero ser assim. Porque todo o livro dele bombou, pelo amor de Deus. Perguntas iniciais para dar uma aquecidinha. Você já tinha lido um livro do George Orwell antes do clube ou foi a primeira experiência? Não. Essa foi a primeira vez que eu li um dele. E você já assistiu a adaptação de A Revolução dos Bichos? Porque tem 2, até botei aqui em consideração. Tem uma de 1954 e tem uma de 1999. E agora, em 2026, realmente, esse livro era pra gente ler esse ano. Tá saindo agora, no mês de junho, uma nova adaptação em animação. Olha. Ai, eu amo! Eu vou ver os desenhos, só que as anteriores eu também não vi, né? Porque o livro tá sendo o meu primeiro contato com a história. Lógico que eu já sabia que tinha esse livro antes, só eu nunca parei para ler. Porque eu achava que era um livro longo, um livro meio chatinho. Daí eu nunca tive o interesse de ler, mas ainda bem que com o clube eu consegui ter mais contato, né, com a história. Foi muito legal. Ah, que bom. O clube, de certa forma, isso que é o bom, né? Ele acaba fazendo com que a gente saia da zona de conforto e leia livros que a gente não normalmente pegaria para ler, né? Então vem essa proposta diferente. E uma coisa legal, o de 1954, a adaptação, eu botei ali no grupo, é uma adaptação em desenho. Eu tava até assistindo agora há pouco, a metade, depois eu vou terminar. Eu achei bem legal, bem fiel ao livro. E a segunda, que é de 1999, ela é em pessoa. E eu achei assim... em live action. Não sei, eu acho que... live action. Eu achei que a de animação é mais atrativa. Então eu recomendo assistir a primeira, de 1954. Tem bom gosto, amigo. Pra nós que somos já meio nerd, a animação já agrada mais.
Isso, exatamente. Você já leu algum livro parecido com esse gênero? No caso, como por ser a Revelação dos Bichos, você tem o hábito de ler clássicos literários? Clássicos literários que eu já li, só que do Brasil, né? Que eu já li Dom Casmurro, que eu já li o Curtiço, eu já li Memórias Póstumas também, mas já faz muitos anos, que eu quase que não me lembro mais. E dentre outros clássicos nacionais, mas os de fora, poucos. Eu li poucos. Os Hum, únicos que. Não, nacionais tu leu mais que eu. Agora, os internacionais, querendo ou não, os únicos então que tu leu foi as propostas colocadas no clube, né? Revolução dos Bichos agora. sim. Uhum. Ano passado, o Apanhador no Campo de Centeio, a Sim. Metamorfose. Sim, isso. Eu também já li Drácula lá na escola. Ah. É muito bom. Isso Hum. eu gostei. Então é um gênero que tu já leu, não é o que tu consome mais, mas é algo que tu já. Um Isso. livro, um Uhum. gênero de literário que Já tu tenho já maior consome, contato. já tem contato. Agora, iniciando o primeiro bloco do podcast, é a parte geral, onde a gente fala que é a parte sem spoiler. Então, você que está acompanhando pode ficar tranquilo que a gente não vai falar nada assim com tantos detalhes, só de uma forma mais superficial de toda a história, personagens e algumas cenas. Antes da gente entrar para as perguntas, eu vou falar aqui uma sinopse, caso a pessoa não faça ideia do que seja a Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é uma sátira política que narra a rebelião dos animais de uma fazenda contra o dono da propriedade, em busca de uma vida melhor. Porém, não muito tempo depois, os elevados ideais de liberdade, justiça e igualdades são traídos em um novo regime de opressão que substitui a tirania anterior. Ou seja, o que era ruim antes se tornou ainda pior. Trágico, né? Trágico mesmo. Uma curiosidade bem legal, eu já tinha lido esse livro em 2016. Então eu tô lendo agora 10 anos depois, 2026. Uau. E eu já sabia, assim, né, da ideia do livro, o que que ia acontecer, mas não de muito detalhes. E mesmo assim, pegando agora para ler nesse mês de maio, esse livro, eu fiquei ainda chocado com as cenas, com as coisas acontecendo. Eu fiquei, meu Deus, coitado desses animais, essas coisas acontecendo e eles não tendo Sim. força para lutar. Então, mesmo sendo a segunda vez lendo, foi ainda um pouco angustiante para mim. Bem impactante. Tá ainda sendo pela segunda vez. Uhum. Acho que a gente acaba se sensibilizando muito com a situação daqueles bichos, que a gente se, nossa, isso está acontecendo, eles não estão entendendo, não tem como lutar contra, não tem como Sim. não se Que importar. a gente logo traduz, né, o que tá no livro para as nossas vidas reais aqui, né, com as pessoas, com a política do país, né, e tudo mais. Aí fica muito mais vívido, né. Parece que você consegue, Sim. eh, se pôr dentro do livro mesmo, aí fica muito mais legal. Uhum. Primeira perguntinha. Você começou a leitura esperando uma fábula mais simples ou algo mais profundo? No começo, eu achava que fosse ser algo mais, como eu posso falar? Algo não tão denso quanto foi, né, porque como são bichos falantes, né, que a gente logo associa com uma coisa mais infantil, uma li Sim. uma linguagem mais simples, né, uma coisa mais lúdica. Eu não achei que fosse ser tão denso e sério como foi, mas isso não foi ruim não, isso foi uma surpresa boa pra mim. Eu concordo, assim. Acho que pelo fato do George Orwell ele podia muito bem ter contado essa história com pessoas, né? Ter falado, Uhum. numa sociedade, numa cidade, que no fim um líder político assume, muda as coisas. Ele poderia muito bem fazer isso. Mas ele escolheu Sim. animais numa fazenda, né? Então eu É, acho que, de certa forma, ele ter escolhido isso suavizou e fez a história um pouco mais tranquila, sim. mesmo Eu até sendo um tema denso. tenho uma teoria minha, né, é do livro, que ele fez isso com animais e não com pessoas, né.
Eu acho muito que é por Hum, causa da censura da época. Porque, né, fala mal do sistema vigente lá naquela época. Então, assim, eu acho que ele pensou que o livro dele seria censurado se fosse com pessoas de verdade, né? Porque seria ter uma rápida associação com a vida real. Então, logo ele pôs bichos de fazenda para dar essa despistada no governo. Só para o livro passar, nossa, eu é acho que uma é isso. um ótimo paralelo, bem pensado, amigo. Realmente, eu acho que foi uma boa forma de, tipo assim, porque caso alguém questionasse, ei, o que que tá falando aí sobre política e tal? Sim, ele podia dizer, não, gente, isso aqui é historinha de animais, é uma coisa, né, infanto-juvenil, é ficção. Isso. O É. porquinho, a vaquinha ali, não sei o quê. Uhum. É. Eu acho que foi uma boa sacada, realmente. Qual foi a sua primeira reação? Qual foi a sua reação, na verdade, ao terminar o livro? Não vamos falar em detalhes como terminou, mas assim que veio o grande "bam", Hã. terminou assim, como é que foi teu sentimento? Eu fiquei com o sentimento de tá faltando, sabe, tipo, já acabou? Não tem mais nada? Termina numa Eu cena sabe? assim e deu, né, sem muita explica como estava a situação, mas não mostra como eles ficaram depois daquilo, né, deixa meio aberto. Isso. Parece que não fecha todos os pontos, né. Não é uma coisa muito redondinha. Não, é, realmente. Mas eu acho que foi a ideia dele mesmo, assim, do autor: "Ah, eu não vou querer mostrar se todos eles vão viver, quem vai morrer, se vai ficar bem ou não, eu só quero mostrar o Uhum. declínio de como eles estavam no auge e depois como tudo caiu e ficou ruim, Sim. ficou naquela situação e deu", né, ele encerrou ali, É, né, por isso que o livro tem 100 páginas. Então, eu acho que foi sim, a é ideia muito dele mesmo, assim: curto. "Ó, não vou nem elaborar muito, só vou chegar até aquele momento e deu". Uhum. Sim. O que mais te chamou a atenção na narrativa da história? Porque a história, ela não tem um protagonista, né, alguém narrando, Hum. é tudo em terceira pessoa. Isso. "Ah, o porco fez isso, a vaca fez isso, o cavalo". Então, o que mais te chamou a Uhum. atenção na narrativa, assim, conforme as coisas vão acontecendo da história? Tu achou cansativo, achou legal? Eu achei que foi uma narrativa muito dinâmica, tipo assim, tem bastante coisa que acontece muito rápido. Tem vários personagens, com vários nomes, só que eu sinto que nem todos eles têm muito Destaque? destaque. É, Hum. só 2, né, que são os 2 mais citados, são os porcos. Uhum. Mas fora eles, poucos animais têm nome, tem fala, tem ação que vai mexer, com a narrativa. Sim, faz isso é muito verídico mesmo. Realmente, como por ser uma fazenda, são muitos animais. E o George Orwell, ele não explanou, não desenvolveu todos os personagens, ele focou só em alguns, Uhum. em 2, 3 durante a história, ele citava os outros, Sim. mas só desenvolveu alguns mesmo que era só o que ele enfatizou. O restante ele deixou à mercê da história, né, realmente. É assim, que também são só 100 páginas e são vários bichos. Não ia ter como você dar muito o protagonismo para cada um dos bichos, né. Aí teve que Uhum. ficar Sim. poucos no centro da história, que movem, né, movem Uhum. que movem os acontecimentos. Próxima pergunta, o que você achou a leitura fácil ou que ela exigiu um pouco mais de interpretação? Eu achei uma leitura fácil. Eu acho que qualquer pessoa que vá ler não vai ter dificuldade em entender do que se trata tudo aquilo. É verdade. Eu acho que esse livro deveria ser, assim, leitura obrigatória no ensino médio. Eu não li no ensino médio, eu li na época que eu estava no quartel, que era uma leitura obrigatória. Mas eu acho que era uma coisa super um livro super coerente e e bom, assim, para os jovens ler, porque realmente ele é super tranquilo de ler, então ninguém vai achar, às vezes, chato, como, era na época da escola que tinha que ler Dom Casmurro, alguma coisa assim, Memórias Póstumas, que são livros mais
que exige mais interpretação, mais Rebuscado. atenção, né? A escrita, a narrativa é muito diferente, o linguajar, né? Mais erudito. Isso. E aqui é super simples, Uhum. super simples. É, Então, acho que é uma coisa que assim, papo. qualquer um lê e pega. Concordo. Uhum. Existiu algum momento da história que te prendeu imediatamente? Algum momento assim que, nossa, isso aqui eu gostei, isso aqui mexeu comigo. Teve algum momento no livro assim, no decorrer, ou no começo, ou no meio, no final, que tipo assim, meu Deus, que absurdo, o que que é isso? Eu acho que as partes que mais me marcaram foram as. Não sei se eu falo guerras, mas foram os conflitos dos bichos com os seres humanos. Uhum. E também. Que também é a traição do porco Napoleão com o porco Bola de Neve. Essa parte me pegou demais. Esse momento é um momento que ninguém esperava, né? Foi uma Foi um traição de twist. iguais, É sim, do mesmo time. mesmo time. Ele tava esperando. Tem vários momentos assim que marcam realmente essa história. Eu acho que o que mais também, aproveitando e trazendo a pergunta pra mim, né? O que mais me marcou nessa segunda vez que eu li, eu acho que realmente essa rebelião, porque o narrador, ele deixava bem claro que assim, vários corpos estavam no chão, muito sangue, então isso acaba mexendo, né? Também tem aquele momento que o líder supremo lá que assume, ele usa os cachorros pra fazer uma sachina. Também esse momento foi, né? Nossa, bastante pesado mesmo. Nossa, que cena forte. Eu fiquei assim, Então, gag. gag de la gag. Gag de la gag. Eu acho que o que mais, vamos dizer assim, que é mais marcante na história toda de A Revolução dos Bichos é a violência. Todo mundo pensa assim, é história de bichinho, a fazendinha. Mas, gente, é violência, é brutal. É muito brutal. É uma violência muito explícita. É muito detalhada também. Qual personagem mais te marcou? Que assim, esse personagem foi o destaque pra mim. Eu estou pensando em dois, né? Tem que Eu ter estou o entre... mais. o mais. É o mais. Que saia justa. Que saia justa. Mas eu Mas acho me fala quais são que... os dois. Tá. Os dois são o Bola de Neve, o porco, e o Sansão, que é o cavalo. Mas se for para ser só um, eu vou no Sansão. Foi o que mais marcou. Foi o que eu mais lembro, assim. Uhum. Depois a gente vai entrar numa parte já com spoiler e a gente vai tirar um tempinho pra falar de cada um deles. Próxima pergunta. Você acha que os animais representam apenas figuras históricas ou comportamentos humanos universais? Você acha que o George Orwell, quando ele criou os animais na fazenda, Napoleão, Bola de Neve, Sansão, tudo, tu acha que ele só focou nos personagens, nas figuras políticas da era, da fase dele que ele estava vivo, que ele se inspirou para fazer a história, ou ele se baseou nos comportamentos humanos que ele vê que a sociedade está sempre se repetindo e é tudo igual, independente de quem for ou lugar? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que na época, né, como ele estava vivendo isso na pele, eu acho que ele fez os personagens como as figuras do tempo dele, sim. Só que eu também acho que ele deu sorte, né? As pessoas ainda terem esses comportamentos nos dias que se seguiram, né? Nos tempos que se seguiram depois dele. Só que eu acho que foi um golpe de sorte dele. Não foi a intenção primária dele. Uhum. Entendeu? É que ele não tinha a consciência de que esse livro teria um boom de sucesso porque ele seria muito encaixado no contexto atual, na sociedade do mundo todo durante os anos, né? Ele assim, nossa, isso aqui que eu tô fazendo, as pessoas no futuro vão super se identificar. Não tinha como ele ter essa noção, né?
realmente. Uhum. Que momento você percebeu que a revolução estava mudando de rumo? Tipo assim, que a ideia de ser a revolução dos bichos, que era uma coisa positiva, né? Os animais lutarem por liberdade, por igualdade. Em que momento tu percebeu assim? Uhum. O negócio tá dando ruim, tá desandando. Sim. Eu acho que Não, foi na hum, parte que os personagens que estão no poder, eles passam a fazer coisas que antes eles criticavam. Aí fica tipo, hipocrisia. a hipocrisia, né? Eu acho que o poder tá subindo a cabeça, né? Porque acha que pode tudo. Aí que eu fiquei, isso tá muito estranho, vai dar merda. Mas É, foi esse o faz momento. O que mais te chamou a atenção na forma como os porcos controlam os outros animais? Tipo, a forma como os porcos, a gente sabe que depois da Revolução, os porcos assumem a liderança. Eles conseguem, de certa forma, assim, induzir muito as pessoas, os animais a fazerem o que eles querem, acreditarem, o que eles falam e Isso. fazem é o correto, porque eles são mais inteligentes. O que te Uhum. chamou a atenção é essa ação dos porcos, tipo, essa raiz de manipulação, o que te chamou a atenção? Tipo, esses porcos, não sei. Eu acho que foi muito da sagacidade deles. Eu acho que eles foram muito perspicazes, né, em usar de manipulação meio que num tom de voz mais baixo, né, fazendo aqui um elogio aqui, tipo, não na base da força Uhum. direta, mas entrando na a mente deles, fazendo com que os bichos pensem que eles são burros, que eles têm que eles não têm a capacidade de serem mais inteligentes que os porcos, que eles usam muito da tática do espantalho, sabe? Porque assim, a todo momento que um bicho questiona os porcos, eles logo usam do e se o Jones voltar? Vocês não querem isso, não é? Logo, vamos fazer do jeito que eu estou falando para que o Jones não possa voltar. E aí os bichos Uhum. caem nessa e fazem tudo que os porcos querem. Pelo medo. Uhum. Medo do Jones voltar. Era uma carta coringa que os porcos tinham. Tipo assim, tudo que eles faziam e que os animais achavam de estranho usavam essa carta coringa. Mas se a gente não fizer, o Sr. Jones vai voltar. E aí? Exato. Então, e funcionava. E a última pergunta, pra gente encerrar essa parte sem spoiler. Existe alguma Uhum. lição do livro que todo mundo deveria conhecer? Que é assim, a lição principal que o livro passa, assim. Qual é a lição que todo mundo, depois que lê esse livro, tem que guardar pra vida? Bom, eu acho que tem várias, mas se fosse para eu falar só de uma, seria cuidado com as pessoas que vocês dão muito poder. E, né, como foi visto no livro, o poder nas mãos erradas pode corromper, que pode dar merda. É, até a pessoa que inicialmente era um santinho do bem Aham. acaba se corrompendo no final, conforme esse Sim. poder, essa ganância vai corroendo, né, a pessoa. Principalmente esse ano, gurizada, BR, É, lições aí. cuidado com as pessoas que vocês dão poder, que o poder vem das urnas. Vamos tomar muito cuidado, tá bom? Então tá bom. Ó, Clube de 6, Hora da Resenha, também é cultura, é informação, É atualidade, política. Aham. política. Isso aí, de tudo um pouco. Bom, então foi isso, a primeira parte do episódio, onde a gente fala mais de uma forma geral, sem spoiler, e agora estamos na parte com spoiler. Então aqui a gente vai falar mesmo cada detalhe de cada personagem, cena, momento que foi marcante. Então se você não quer saber, você pode pular pro final, daí lá a gente vai dar mais as considerações finais, tranquilinho. Então se você não vê problema, pode seguir que a gente vai argumentar aqui.
Primeiro personagem que a gente deve falar dessa história, Major, o velho Major, que é o velho porco respeitado por todos os animais. Major reúne todos os animais e explica que o que causa todo o sofrimento para a fazenda, que no caso é o homem, e dias depois ele acaba falecendo. Então essa é a figura, né, do porco Major, que querendo ou não, ele dá esse estopim para a revolução dos bichos, né? Ele, querendo ou não tem muita participação ativa, mas ao mesmo tempo Sim. ele é o que acaba gerando e criando esse animalismo, né? Que esse é o termo que o Exato. narrador, os animais usam, que faz um paralelo ali ao socialismo, na época lá que E o autor acabou se baseando, né? aham. É uma... Eu achei que fosse mais o comunismo, mas eu acho que o socialismo também entra. os dois se casam, né? Eu achei que o Major, né, lá no começo, fosse um personagem que eu fosse sentir raiva, mas no final, eu achei ele um querido. Até porque ele já tá velhinho, né, já tá lá nos seus últimos dias, ele teve o sonho e tals, e ele que fundou, né, todo esse conceito do animalismo. Eu achei ele um bom personagem, assim, no que ele se propôs. Eu acho que o mais interessante do Major é, querendo ou não, a ideia, todo esse conceito que ele criou do animalismo, de igualdade, né, de poder para os animais, né? De certa forma, ele não esperava que futuramente os sucessores dele iria transformar isso de uma forma ruim, né? Então, ao mesmo Isso. tempo, os animais no futuro podem tanto criticar o Major, putz, tudo isso começou, a gente tá hoje aqui na merda por causa que o Major falou. Mas ao mesmo tempo, eles têm que ter essa distinção de que, tipo assim, o que ele pensou antes não era dessa forma que era para acontecer. É porque as coisas foram se Sim. destoando, seguindo um caminho não correto, né? Aham. Então, fica essa ideia, esse estigma. Mas o velho Major era um bom personagem, né? Isso. Sr. Jones, o próximo, que é o antigo Ah. dono da fazenda. Mantém os bichos Hum. trabalhando e passando fome. É derrotado na revolução. Participa do Sim. ataque à granja novamente e fracassa. Ou seja, é um personagem que era o inimigo em comum que os animais Uhum. tinham, que os porcos Sim. usavam como ferramenta também para impulsionar a revolta, né? Assim, ó, ele é o Isso, é inimigo. verdade. E no final o narrador ainda dá uma explanadinha, né, no último capítulo dizendo assim: "Ah, até o Senhor Jones desistiu de querer recuperar a fazenda, passou a viver fazendo outra coisa na bebedeira, porque ele era alcoólatra e tal". Então, É. tipo assim, deu um ganchinho final, tipo assim, ó, ele aceitou a derrota. Sim. E teve o fim que teve e foi merecido, é um bunda mole. Merecido. Por mais que ele não teve muita presença, diferente do Major que teve pouca presença, mas foi uma presença Sim, foi positiva, o marcante. Jones também teve pouca presença, mas foi péssima, porque ele usava muito dos animais e ao mesmo tempo explorava, ao Uhum. mesmo tempo não dava de comer, né, É, e maltratava com sim. chicotes e tal, então era um Dava péssimo tiro personagem. com espingarda. Era um É, ser humano péssimo, como todos os seres humanos. Mas ele era muito pior. próximo personagem, Bola de Neve, um porco inteligente, idealista e um dos líderes da revolução. Ele Eu acho ele acredita que o polêmico. conhecimento deve ser polêmico? Vamos ver. Eu acho ele polêmico. Bola de Neve acredita que o conhecimento deve ser compartilhado entre os animais. Propõe construir um moinho de vento para melhorar a vida dos animais. Ele começa com esse negócio de, assim como a Jor morre, né? Como o Matheus falou, né? Dois porcos assumem a frente para seguir com o animalismo, ó. Ah, vamos criar mandamentos, vamos colocar regras, vamos criar nossa própria Exato. sociedade. Daí eles criam lá os mandamentos bíblicos deles, né? Não matarás, não furtarás, um monte de coisa, né? Exato. E daí tipo assim, só que o Napoleão fica numa coisa muito mais. Gente, vamos trabalhar, vamos sei lá o quê.
E o Bola de Neve é tipo assim: "Não, vamos estudar, vamos aprender a ler, vamos", entendeu? Sim. Era um outro olhar, Uhum. assim, de como seguir à frente do grupo da fazenda, né. E daí o Exato. Bola de Neve vem com essa ideia de um moinho de vento, porque daí iria trazer energia pra fazenda, também ia facilitar o trabalho na fazenda, que ia ser mais fácil, enfim. E durante uma assembleia, né, Napoleão, o colega dele, agora super spoiler, Hum. né, solta os seus cachorros. Napoleão secretamente estava cuidando de uns cachorros ali para seus, vamos dizer assim, guardas, né? E Napoleão solta os seus cachorros em cima do Bola de Neve, que o mesmo foge para se salvar e nunca mais retorna na fazenda. Ele simplesmente some, desaparece e não retorna mais na É história. verdade. Ele não aparece Então é assim, mais. foi no fim o nosso queridíssimo, o único porco que se salvava, sofreu um golpe de estado aí, né. Será Polêmico. mesmo que ele se salvava, amigo? Será? Ao mesmo tempo que ele tinha, assim, essa boa vontade, né, essas boas ideias para com o povo, ele meio que ele meio que desfrutava dos privilégios que os porcos tinham, Uhum. que ele não falava nada sobre isso, né. Estava ali na Sim. dele, caladinho, né, só no bem bom dos porcos e, né, e não abriu mão disso. Diferentemente É. do George Orwell que, né, abriu mão de tudo que ele tinha pra lutar do lado dos oprimidos. Ele era bem melhor que o Napoleão, só que não era 100% bonzinho não. Bem colocado, amigo. Não E o é? próximo personagem, também bem emblemático, Napoleão, um porco Ai, ambicioso que se torna o governante da fazenda. Napoleão usa os seus cães para expulsar Bola de Neve, como a gente já comentou na parte do Bola de Neve, e assume o poder. Proíbe as reuniões exato. democráticas. Até então eles tinham reuniões, eles faziam alinhamentos. E ele corta isso, que ele diz que isso é uma besteira, que só ocupa tempo e que os animais deveriam trabalhar, que só assim eles teriam comida e sucesso. Nada de ficar reunindo, fazendo cursinho, EAD, nada disso. Vão trabalhar. CLTs. Onde será que eu já Esse vi bicho era isso brabo. antes, não é? Onde É, será que nós já vimos olha. isso antes na história? O bicho era brabo. Napoleão ordena que diversos animais sejam mortos pelos cães. Ó, daí essa cena é aquele momento emblemático. É Quando bru os é animais, brutal. tipo assim, ai, a gente tá cansado de ti, a gente queria o Bola de Neve de volta. Dele usa o poder, a força, a violência pra Pra mostrar que matar. não tem controvérsia. Tipo assim, não é aqui democracia, aqui é ditadura. Mandou os cachorros pra cima e Exatamente. matou geral. Matou os que Uhum. estavam ali se revoltando contra o governo dele, né. Na frente de todo Então, mundo, vale lembrar. é, então assim, virou ditadura. Na hora que ele parou as reuniões democráticas, parou os cursinho, virou ditadura, né, e ainda depois desse massacre aí. Napoleão É. passa a ter uma vida de luxo, como tu falou, ele passa a viver lá dentro da casa, a ter as comidas, ter mais comida do que os outros animais, a se vestir como os humanos, a andar como os humanos. Então, assim, Foi foi muito privilégio. foi uma cena assustadora quando teve um dos porcos, que eu acho que era o Garganta, né, que não foi dito aqui Uhum, ainda, mas tem um porco chamado Garganta, que tem uma cena que ele anda sobre 2 patas, como se fosse um ser humano. E eu pensei: uhum. "Meu Deus, que cena diabólica, que cena aterradora". E o que deixa tudo mais assustador, essa cena que os porcos saem da casa andando, depois o Garganta, vem o Napoleão, todos eles andando de duas patas. Porque era um dos mandamentos deles. Assim que o Major morreu e eles criaram os mandamentos, os animais votaram. Quatro patas bom, duas ruim, né? Então, assim, Isso. eles estavam demonstrando que qualquer ser que andasse de duas patas era ruim, né? Simbolizando os humanos, Exatamente. né? E os porcos começam a agir como os humanos assim que assumem a Uhum. liderança.
Sim. Então, E tá aí uma outra lição que no final é pau. duas patas ruins. É a maior lição. 2 patas ruins. E o Exato. final de Napoleão começa a andar sobre duas patas como um humano, né? Ele passa a ter a vida de luxo, começa a andar sobre duas patas como humano e assume a liderança até o final, né? Ele se torna lá o Uhum. ditador, assume a fazenda e É, não tem quem tire ele do poder, infelizmente. infelizmente. Eu acho que o único que tinha capacidade disso morreu, né. Da história ele Major? morreu. Não, Bola de Neve? não. Também não. Posso falar? Sansão? É, sim, isso. O Sansão. O Não, mas o pior é que não, tá, amigo? Porque o Sansão, já vamos falar dele. Sansão, o cavalo forte da fazenda. Leal e ingênuo. Foi a primeira coisa que eu botei dele. Porque o Sansão, gente, pra vocês entenderem, ele era tadinho. totalmente cadelinha do Napoleão. Se o Napoleão dissesse, vocês são os trouxa, ele dizia, amém, vamos trabalhar. Sim, sim, verdade, verdade. Só que O Napo... só que teve um momento do livro que eu achei que ele estava meio que sacando qual era a dos porcos e tal, se ele estava se tocando que eles eram ruins. Eu acho que com a força e o tamanho do cavalo, ele daria Uhum. muitos coices nos porcos e ia matar todo mundo. Ia ser um bom, vamos dizer assim, bom impacto, né? Mas eu acho que a única forma de eles derrotar o Napoleão era todos, se realmente todos, porque derrotar os porcos e derrotar os cachorros, ai, o Sansão não ia Ah, dar é conta. verdade. Ia ter que Também ter as tem os vacas, ia ter cachorros. que ter tudo. Além disso, é tudo em questão da manipulação, porque uma coisa que durante a história que me incomodou muito é em questão como os animais eles são inconformados com as situações, eles vejam que os porcos, cada dia, eles vão ganhando privilégios. Por exemplo, os porcos não trabalham. Os porcos não Hum. trabalham. Só os outros Não fazem animais. nada. E o que os porcos nos argumentam? Ah, mas é porque a gente é inteligente. A gente sabe ler, a Ah, gente sabe a escrever. gente tá no comando, né, somos ocupados, dando as suas funções, né, porque isso dá muito É. trabalho pensar nas coisas. "Ai, que canseira. Ai, que não sei o quê. Ai". Ai, tadinhos. Ai, que pena. Né. Isso. É, mas assim, e o que me revolta é que daí os porcos vão a cada dia ganhando mais privilégios, os animais vejam e eles aceitam. Eles simplesmente aceitam. Não tem o que dizer. Porque, tipo Não. assim, eles não reclamam, não protestam, eles não. É porque eles não têm força e não têm intelecto pra Não. debater um É. discurso político, que os porcos conseguem manipular e falar assim: não, a gente tá ganhando mais comida do que vocês por Uhum. causa disso. E não tem ninguém pra debater assim, não, isso tá errado. Isso que me É, irritava, não assim, gente, eles tenho vejam o abuso do argumentos. poder e não tem argumento. Isso que me incomodava muito. Então faltava muito, assim, dos É. animais. Isso é um paralelo que o George Orwell faz, que, tipo assim, os animais é a população aquela que não é ignorante com relação à política, e na hora que um ser, né, alguma figura política, sobe o palanque e fala certas asneiras, a pessoa não tem argumento pra debater, pra falar se que aquilo tá errado, entendeu? Daí ouve, Exato. aceita e é aquele negócio, né? O silêncio consente, né? Então é bem complicado, bem revoltante, assim. Enfim. Uhum. Sansão, leal e ingênuo, após anos de trabalho excessivo, desmaia, é colocado em um carro e é levado para o matadouro. Os animais tentam salvá-lo, mas não conseguem. Os porcos mentem sobre sua morte. Horrível. Porque o É Sansão era o triste mais leal demais. aos porcos, por isso que tu falou do Sansão, né? O Sansão era um Sim. dos mais leais, trabalhou excessivamente a construir um moinho, ele carregava pedras, desmaiou, Uhum. quase faleceu, ficou ali aguardando a aposentadoria, que os porcos falaram: ah, depois que vocês trabalhar, o moinho ficar pronto, todo mundo vai se aposentar. O aposenta não veio, ainda por cima traíram ele, colocaram no matadouro para levar ele, e ainda mentiram, falaram: Uhum. não, ele não foi pro matadouro, ele foi para uma clínica veterinária. Ah, Sério, é, sério, são muita uns traição. malditos. Isso para ver como ainda existe
pessoas que ainda são ingênuas e manipuláveis, é que nem o Sansão, assim, ó, fica fazendo tudo que a pessoa diga. Exato. Nós temos que desconfiar, a gente até das pessoas que a gente, vamos dizer assim, Gosta. gosta mais, politicamente falando, mas ainda assim com a pulga sempre atrás da orelha, né? Porque todo Porque ser sempre humano vai é ter um erro ali da pessoa. Benjamin, o burro mais velho da fazenda. Nunca acredita totalmente nos líderes, percebe as mudanças acontecendo, mas nunca interfere. O Benjamin era aquele que sabia ler. Quando a mimosa lá vai... Ai, mas os porcos agora estão dormindo na cama, lá na casa, não podia. E daí ia pra ler o mandamento, a vaca não sabia ler, não sabia. E o porco sabia. O Benjamin sempre estava lendo, ele sempre desconfiava. Não era totalmente devoto aos porcos, mas nunca tentou assim, gente, vamos acordar. Nunca falou nada, nunca tentou interferir. Então eu acho que o George Orwell quis usar. Então eu acho que o George Orwell quis usar o Benjamin como, tipo assim, aquele tipo de pessoa que sempre desconfia, sabe que tem algo de errado, mas não tem iniciativa pra corrigir, pra mobilizar as pessoas de, gente, percebam isso, entendeu? Que em escala consente. Exato. Que ele é uma dessas pessoas, né, que são pessoas que sabem o que tá rolando aí no país e tal, sabe que é mal, só que elas são acomodadas. Elas não se mexem para fazer a mudança acontecer, né? Porque demanda muita energia, demanda muito esforço, demanda muita psicológico também, né? Porque é uma batalha árdua, né, contra o sistema. Só que nem todos estão dispostos a sair do seu lugar de conforto para fazer a mudança. Bem assim. É aquele tipo de pessoa que, na escala 6x1, não saiu para fazer protesto. Nem não saiu, não postou nada, mas quer lá o fim de tudo isso, quer o fim, mas não faz nada para ter. É assim. Diferente também daqueles que... E também tem aqueles que são mais como a mimosa, ó. Que, tipo assim, vê a escala 6x1, ouve o argumento e acredita que é o correto, que deve se manter a escala, mesmo trabalhando arduamente como uma escrava, e ainda assim, tá certo. A mimosa trabalharemos ainda mais. Isso. Ó, mimosa, égua vaidosa. Sente falta dos luxos e da época dos humanos. Torrões de açúcar, eu devo ter aqui, torrões de açúcar e fitinhas, que elas usavam, os humanos davam para agradar os animais, davam torrões de açúcar. Ai, tu trabalhou arduamente, né, pra mim lucrar, então toma aqui o teu torrão de açúcar. É a mesma coisa que a empresa fatura milhões. Ai, batemos a meta, toma aqui o teu ouro branco. Opa! Ai, toma aqui. Ai, que legal, o ouro branco. Small. Toma aqui. Aqui. O torno de valsa. Você mereceu, hein? Olha. Imagina. Nunca se importa verdadeiramente com os ideais de igualdade, acaba deixando a granja para viver com humanos. Ah, isso é verdade. Durante a história, essa égua aí, ela tava se grelando com outro fazendeiro, depois que os animais assumem poder, ela se sentia, ela sentia falta de ter um humano controlando ela, né? E ela começou a conversar assim não conversar, mas tipo assim, meio que queria chamar a atenção de um outro fazendeiro, o outro fazendeiro pegou ela e adotou, botou na fazenda dele. Sim. E ela assim, tipo assim, é uma pessoa que gosta de estar refém nas mãos de um ditador. Sim, também. Eu acho que ela só é assim porque é a única vida que ela teve. Ela não conhece nada que vai além disso. E o que é desconhecido causa medo. Então ela quer ficar no que ela já conhece, que é mais confortável, que ela não vai ter que se adaptar a nada. Por isso que ainda dizem que tem ainda esse acontecimento, esses relatos de que até após a abolição da escravidão no mundo todo, eu acredito, teve pessoas escravas negras que ainda
permaneciam nos engenhos junto com os seus Senhores. patrões lá, porque estava acostumado, tinha medo da liberdade, de que não sabia como seguir a vida. Não, eu prefiro ficar aqui com eles, aqui sendo abusada, torturada, porque é como eu tô habituado a Onde é viver. seguro, Por mais né? que o outro lado É. seja lindo, de liberdade, mas a pessoa tá tão presa, né, fechada naquele mundinho, naquele terror, naquela obscuridade, que quando ela vê uma outra possibilidade de vida, ela sente tanto medo, assim, meu Deus, eu acho que é melhor eu continuar aqui, que é o que eu tô acostumado, por mais que eu Sim. sofra, por mais que eu chore, e a pessoa fica naquele limbo ali, né? É triste. Exatamente. E cena final, E pra aí- gente encerrar a parte como spoiler, que é a grande revelação, plot twist final que o George Orwell jogou pra gente. O momento mais simbólico do livro acontece quando os animais observam os porcos jantando com outros fazendeiros. Justamente numa noite, os animais desacordam, né? Ouvem uns barulhos, uma gritaçada. O que tá acontecendo? Eles vão lá no casarão, vejam os porcos sentados na mesa, conversando, bebendo, rindo. Gagagagagá. Ai, olha só, a gente tá que nem vocês, abusando dos outros animais para trabalhar pra gente. KKKKK. E Napoleão, só né, pra em conversa com os outros fazendeiros, anuncia que a granja voltará a se nomear como Granja do Solar, porque assim que eles expulsam o Jones, eles tiram o nome Granja do Solar e passa a se chamar Granja dos Animais, dos bichos. Isso. E daí agora, depois de muito tempo, Napoleão, já totalmente humanizado, de uma forma ruim, né? Ele diz que a granja vai começar a se chamar de Granja do Solar, e todos, ao olhar pela janela, os animais percebem que não conseguem mais distinguir quem era humano e quem era porco, porque as duas espécies agiam da mesma forma, da mesma escrotice. Amado. Que frase Esse foi o forte, plot. né? É. Nossa. Então, assim, os animais. Impactou. É porque é uma coisa que quem tá lendo não espera. Porque, tipo assim, os porcos que, por serem mais próximos dos outros animais, tipo assim, que veio da mesma situação, que veio do mesmo lugar, que sofreu igual, assumiu o poder e ainda abusa daqueles que eram como ele, é aquele negócio que tu falou na live, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Então, assim, é o que mais impacta, né? Que choca todo mundo. Paulo Freire, gente. Ó. Ou São Paulo Freire. É muito real isso. Foi um plot, assim, que o George, ele fez tanto para gerar uma reflexão bem forte e também para e de certa forma que impactou, né? Porque foi uma virada, né? Aí, por mais que a gente já tinha noção de que os porcos não eram bons, ainda assim o final ainda acaba impactando, né? Porque eles se mostram piores ainda, né? Piores que os humanos. Naquela época os animais trabalhavam bastante e passavam fome. Na época dos porcos ainda eles eram muito mais maltratados, passavam muito porque trabalhavam bem mais, tinham que carregar, o moinho toda hora era destruído, era com tempestade, era para os humanos e toda hora carregar pedra, sofriam muito mais e passavam muito mais fome. Então era ainda pior. Sim. E é isso. Exatamente. E assim encerra a nossa leitura. Essa é a conclusão, né, de A Revolução dos Bichos. E agora sim, pra gente passar as nossas considerações finais nesse podcast, umas perguntinhas aqui. A leitura foi confortável? Foi desconfortável pra ti? Foi algo necessário? Foi surpreendente? Como foi a leitura? Foi uma leitura nova, né? Como eu falei. Mas foi uma leitura um pouco desconfortável no começo. Mas ao longo do tempo foi se mostrando algo muito necessário. Sim. O que você achou da escrita do autor? Ela é boa. Só que no começo, como eu não tinha muito contato, eu achei um pouco confusa no começo. Só que com as relidas que eu fui dando, que eu fui compreendendo melhor. Que é a forma que ele põe as palavras, que ele narra, né, as situações e tal. E daí eu fui conseguindo pegar o fio da meada dele. E você indicaria esse livro para as pessoas? Com certeza.
É uma leitura muito necessária. Não só essa, como o nosso próximo livro, que eu também acho que é muito importante, que são da mesma temática. Uhum. Mas esse livro dos bichos eu super recomendo. Que é uma leitura super, super simples, que é bem rápido de ler, que ainda tem em audiobook. Olha só, é muito mais fácil. Pra quem tem interesse, tem disponível na internet aí versões em audiobook do livro, bem acessível e bem mais fácil, né? E agora pra gente encerrar, umas perguntas finais rápidas, bate-bola, uma coisa de frente com a blogueirinha pra te lançar. Vou lançar e pra te responder. E é isso. Um livramento. Pá! Napoleão. E é isso. Vamos lá. Ok. Matheus. Vamos. A Revolução dos Bichos é uma leitura fluida ou densa? Densa. É uma leitura mais chocante ou mais reflexiva? Reflexiva. Uma palavra que define o livro. Pesado. Não, eu diria manipulação. Acho que é a palavra, na minha perspectiva, que resume o livro. Um sentimento que ficou. Bom. É um sentimento de pesar. Um ponto forte na história. Pode nesse. Real as batalhas dos bichos com os humanos. Um ponto fraco que tu não gostou, assim, É a chacina que os porcos fizeram com os outros animais. Isso foi horrível. Atrocidade. Um bom personagem. Sansão. Um péssimo personagem. Napoleão? Você leria esse livro de novo? Leria. Não agora, mas daqui um tempo, alguns meses talvez, eu ia querer voltar pra dar uma lida. Até porque é bem rapidinho. Uhum. E uma nota de 0 a 5, quantas estrelas você dá? 3,5. 3,5 é bom. É bom. Como eu falei nos nossos encontros online, eu fiquei feliz porque a Revolução dos Bichos foi o primeiro clássico literário que a gente lê que agradou todo mundo. Porque os demais, né? a Metamorfose, o Apanhador do Campo de Centeios, ninguém gostou. Todo mundo deu 2 estrelas. E esse foi o que, em média, o pessoal deu 4 estrelas, né? Então, assim, obrigado, George Orwell, né? Obrigado, George. Eu vou ficará eternamente nos nossos corações. Sim. Bom, gente, e é isso. Esse foi o nosso episódio, as nossas resenhas aqui sobre a Revolução dos Bichos, um livro completamente marcante. Então, se você gostou do nosso podcast, não deixa de seguir nas nossas plataformas, no Spotify, no YouTube e no Deezer. Repetindo de novo o nosso Instagram, @clube.26, tá? Pode seguir a gente lá e acompanhando todos os nossos anúncios, porque também mês que vem sai um outro episódio extra com o nosso excelentíssimo Matheus, né? Amigo, queria muito te agradecer pela sua presença, por ter aceitado o meu convite para estar aqui gravando. Com certeza, sempre. Nossa, foi uma honra ter sido convidado para vir aqui hoje. Eu tô muito feliz. Que bom. Eu também tô bem feliz. E é isso, gente. Um beijo, obrigado pela presença. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.